Existe um tipo de fé que não se quebra mesmo quando tudo ao redor parece estar desmoronando. Enquanto muitos entram em desespero diante do caos, algumas pessoas permanecem firmes, confiantes e inexplicavelmente fortes. Não porque a vida delas seja mais fácil, mas porque descobriram um segredo poderoso que transforma crises em milagres. Hoje você vai descobrir o segredo escondido da fé que faz milagres acontecerem agora. Uma força espiritual que já levantou pessoas do fundo do poço e as colocou em lugares de vitória. Se você está enfrentando um momento difícil, este vídeo pode mudar tudo. Todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos períodos de caos. São aqueles momentos em que parece que tudo dá errado ao mesmo tempo. Problemas financeiros aparecem, portas se fecham, pessoas nos decepcionam e as respostas que buscamos parecem nunca chegar. É justamente nesses momentos que muitas pessoas começam a perder a fé. Elas olham para a situação e pensam: talvez Deus tenha se esquecido de mim. Outras começam a acreditar que suas lutas são grandes demais para serem superadas. Mas existe algo muito importante que poucos percebem. O caos não é o fim da história. Muitas vezes, ele é o cenário onde os maiores milagres começam a nascer. Se você observar as histórias das pessoas que venceram grandes batalhas na vida, vai perceber um padrão curioso. Antes da vitória, quase sempre existiu um período de grande escuridão. Momentos em que nada parecia fazer sentido. Momentos em que tudo indicava derrota. E mesmo assim, elas continuaram acreditando. Essa é a diferença entre quem desiste e quem vence. Os vencedores não são aqueles que nunca enfrentaram dificuldades. Eles são aqueles que decidiram não abandonar a fé, mesmo quando não havia sinais visíveis de mudança. A verdade é que a fé verdadeira não depende das circunstâncias. Ela não depende do que você vê. Ela não depende do que as pessoas dizem. A fé verdadeira nasce de uma certeza interior de que algo maior está trabalhando nos bastidores, mesmo quando tudo parece parado. E é exatamente aqui que está o primeiro segredo da fé inquebrável. Pessoas que desenvolvem esse tipo de fé entendem algo que a maioria ignora. Os momentos de pressão não vieram para destruí-las, vieram para prepará-las. Assim como o ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado, a fé também se fortalece nas tempestades. É no silêncio das respostas que a confiança se aprofunda. É nas noites difíceis que a esperança se torna mais poderosa. E quando a fé permanece firme durante o caos, algo extraordinário começa a acontecer. As portas que pareciam impossíveis começam a se abrir. As soluções surgem de lugares inesperados. E aquilo que parecia ser o fim se transforma em um novo começo. Mas existe ainda um segredo escondido da fé que faz milagres acontecerem, e poucas pessoas realmente entendem isso. E é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo bloco. Existe uma diferença enorme entre ter esperança e possuir uma fé inquebrável. A esperança muitas vezes depende das circunstâncias. Quando as coisas vão bem, é fácil acreditar que tudo vai dar certo. Mas quando as dificuldades chegam, a esperança de muitas pessoas começa a enfraquecer. A fé verdadeira funciona de maneira diferente. Ela não depende do que está acontecendo ao redor. Ela nasce de uma convicção profunda de que Deus ainda está no controle, mesmo quando tudo parece fora de controle. E aqui está um segredo poderoso que muitos vencedores espirituais descobriram. A fé não cresce na facilidade, ela cresce na adversidade. Pense por um momento nas maiores histórias de superação que você já ouviu. Quase todas começaram em momentos de grande dor, perda ou incerteza. Foi exatamente nesses momentos que as pessoas tiveram duas escolhas: desistir ou confiar. Os vencedores escolheram confiar. Eles decidiram acreditar mesmo quando não tinham provas. Decidiram continuar caminhando mesmo quando o caminho parecia escuro. E isso ativou algo extraordinário. Porque quando alguém decide confiar de verdade, algo começa a mudar dentro da própria pessoa. A mente se fortalece. O coração ganha coragem. E a visão da vida começa a se transformar. De repente, aquilo que parecia impossível já não parece tão distante. Esse é o poder da fé. Ela não apenas muda circunstâncias, ela primeiro transforma quem acredita. E quando uma pessoa muda por dentro, ela passa a agir de maneira diferente. Passa a enxergar oportunidades onde antes só via problemas. Passa a tomar decisões com mais coragem. Passa a persistir quando todos os outros já desistiram. E muitas vezes é exatamente isso que abre o caminho para os milagres acontecerem. Mas existe ainda um nível mais profundo de fé que poucas pessoas alcançam. É o tipo de fé que não apenas resiste às dificuldades. É a fé que transforma completamente o destino de uma pessoa. Uma fé que faz portas impossíveis se abrirem.
Uma fé que cria caminhos onde antes não existia nenhum. E no próximo bloco você vai descobrir o segredo escondido que ativa esse tipo de fé poderosa. Existe algo que separa as pessoas que apenas acreditam daquelas que vivem milagres reais. Esse é um segredo simples, mas extremamente poderoso. A fé precisa ser mantida mesmo quando não existem sinais de mudança. A maioria das pessoas acredita apenas enquanto vê resultados. Se as coisas começam a melhorar, elas continuam confiando. Mas quando o silêncio aparece, quando as respostas demoram, quando as dificuldades continuam, muitas pessoas começam a duvidar. E é exatamente nesse ponto que muitos milagres deixam de acontecer. Porque o momento em que tudo parece parado é, muitas vezes, o momento em que as maiores mudanças estão sendo preparadas. Pense em uma semente sendo plantada. Quando ela é colocada na terra, nada parece estar acontecendo. O solo continua igual. Não há sinais visíveis de crescimento. Mas por baixo da terra algo extraordinário está acontecendo. A semente está criando raízes. Ela está se fortalecendo. E quando chega o momento certo, ela rompe a terra e começa a crescer. A fé funciona da mesma forma. Muitas vezes você ora, acredita, continua caminhando e aparentemente nada muda. Mas isso não significa que nada está acontecendo. Significa apenas que o processo ainda está se formando nos bastidores. As pessoas que vivem milagres entenderam uma coisa muito importante. Elas não abandonam a fé no meio do processo. Elas continuam confiando. Continuam caminhando. Continuam acreditando que aquilo que foi prometido vai acontecer no tempo certo. E quando essa postura é mantida, algo poderoso acontece. A mente deixa de ser dominada pelo medo. A esperança se torna mais forte que as dúvidas. E a fé começa a criar uma força interior capaz de transformar situações que pareciam impossíveis. É nesse ponto que muitos testemunhos de superação começam a surgir. Portas que estavam fechadas se abrem. Problemas que pareciam permanentes encontram solução. E caminhos inesperados começam a aparecer. Mas existe ainda um último princípio que torna a fé praticamente indestrutível. É o princípio que transforma pessoas comuns em verdadeiros vencedores, mesmo em tempos de caos. E é exatamente isso que você vai descobrir no próximo bloco. Existe uma característica muito clara em todas as pessoas que desenvolveram uma fé verdadeiramente inquebrável. Elas decidiram que não permitirão que o caos defina o destino delas. Enquanto muitos olham para os problemas e enxergam apenas derrota, essas pessoas olham para a mesma situação e fazem uma pergunta diferente. O que Deus pode fazer através disso? Essa mudança de perspectiva é extremamente poderosa. Porque quando alguém começa a enxergar os desafios como parte de um processo maior, algo muda completamente dentro dessa pessoa. O medo começa a perder força. A ansiedade diminui. E a confiança começa a ocupar o lugar da dúvida. Os verdadeiros vencedores entendem algo que poucas pessoas percebem. A fé não é apenas acreditar que tudo vai dar certo, é continuar caminhando mesmo quando você ainda não sabe como vai dar certo. Essa atitude cria uma força interior impressionante. Porque quando alguém continua avançando apesar das dificuldades, novas oportunidades começam a aparecer. Novas ideias surgem. Novas portas se abrem. E muitas vezes as soluções chegam de maneiras que ninguém poderia imaginar. É por isso que tantas histórias de superação parecem verdadeiros milagres. Porque, na maioria das vezes, o milagre começou com uma decisão simples. Não desistir da fé. Mesmo quando parecia difícil. Mesmo quando as pessoas ao redor duvidavam. Mesmo quando tudo parecia indicar que nada mudaria. A fé inquebrável não significa que você nunca terá momentos de fraqueza. Significa apenas que, mesmo nos momentos mais difíceis, você escolhe continuar acreditando. E quando essa decisão é mantida dia após dia, algo extraordinário acontece. A pessoa começa a desenvolver uma confiança que o caos não consegue destruir. Ela aprende a permanecer firme no meio das tempestades. E, pouco a pouco, aquilo que parecia impossível começa a se transformar em realidade. Porque a fé verdadeira não apenas muda situações. Ela transforma pessoas comuns em vencedores. Se esta mensagem falou com você, não guarde isso apenas para si. Clique em curtir, porque isso ajuda este conteúdo a alcançar mais pessoas que também precisam fortalecer a sua fé em tempos difíceis. Também inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos que podem transformar a sua maneira de pensar e viver. E deixe aqui nos comentários. Eu escolho ter fé. Eu quero ler o seu comentário. E agora te convido a assistir o próximo vídeo do canal, onde vamos revelar outro princípio poderoso que pode transformar completamente a sua vida espiritual.